Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter nossa aula de História. Vamos continuar vendo sobre a Revolução Francesa. Lembrando que na aula passada a gente viu as características gerais da Revolução Francesa, o que impulsionou e o contexto histórico. É importante que vocês assistam essa aula antes de assistir essa, porque essa aqui é a continuação, certo? Mas antes de dar início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar silencioso e quieto da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e o seu livro, que é seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia falado, a gente vai continuar vendo Revolução Francesa. É importante que vocês vejam o vídeo passado para vocês verem ali o que funcionou e o contexto histórico, que é extremamente importante para entender agora a continuidade, certo? A Revolução Francesa ela aconteceu de 1789 até 1799. É um marco na história da humanidade, porque foi a primeira revolução feita pelo povo, para o povo, certo? A primeira revolução ali que foi impulsionada pelo povo mesmo. O que é que impulsionou? Lembrem de assistir a aula passada, certo? Que agora eu vou começar aqui a falar, mas é importante que vocês vejam o contexto histórico, é importante que vocês vejam o que impulsionou, porque hoje eu vou dar só a continuidade, certo? A primeira coisa que eu coloquei aí foi o terceiro estado, a Assembleia Constituinte. O que é que aconteceu? Depois que o que é que tinha sido proposto, que eu falei na aula passada, tinha sido proposto que a votação na Assembleia não fosse mais por estados, fosse por cabeça. O terceiro estado queria que as votações na Assembleia não fosse por estado. Lembram que o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha outro, o terceiro tinha um voto. Só que o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios. Então, eles votavam parecido e nunca votavam a favor do terceiro estado, que era o povo, certo? Então, o terceiro estado queria que isso mudasse, que agora fosse por cabeça os votos para as decisões de problemas políticos, sociais e econômicos. Porém, o rei não aceitou, ficou ali fazendo hora com a cara do pessoal, não aceitava, não dizia nada. Então, o terceiro estado decidiu fazer uma ação, decidiu tomar uma ação. O terceiro estado ele criou uma Assembleia Constituinte em 1789, certo? E nessa Assembleia Constituinte, eles apresentaram, numa reunião onde eles apresentaram a Constituição que o rei deveria, a partir daquele dia, seguir. A primeira Constituição, mesmo não sendo oficial, da França. Então, o terceiro estado, com tanta indignação e já não querendo mais esperar as decisões e o rei tomar uma atitude, eles mesmos tomaram. Eles criaram a Assembleia Constituinte e criaram a primeira Constituição, mesmo não sendo oficial. O que marcou o início da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, em 1789. Bastilha era uma prisão que era muito símbolo do sistema absolutismo monárquico. Por quê? Porque lá tinha vários presos políticos que tinham ido contra o rei. Então lá era assim o espelho, era a base do sistema absolutista. Lá mostrava o quão poderoso era o rei. Você não fazia o que ele queria, você ia preso. Então eles invadiram a Bastilha e aí marcou o início da Revolução Francesa, certo? Após isso, eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e depois foi feita a Constituição Civil do Clero, certo? A Constituição Civil do Clero, ele confiscava alguns bens do clero. Como eu já havia falado na outra aula, o clero tinha muita força, muita influência sobre os povos, ele interferia até nos problemas políticos e econômicos. Então, a Constituição Civil do Clero veio para diminuir esse poder. Primeiro, ele confiscou alguns bens do clero e também tornou o clero funcionário público. Então, eles tinham que seguir a Constituição e eles tinham que seguir as leis e tinham que seguir a nova forma de governo, certo? A Declaração
dos direitos feudais. Essa declaração, ela estava ligada, ela tinha forte influência do iluminismo, assim como todo o movimento, certo? Então estava ali ligado a pensamentos de liberdade, divisão do poder, o rei não ficar com o poder todo em suas mãos e sim dividi-los, ter assembleias, ter um parlamento, certo? E também eles queriam propriedade privada, não queria que tudo fosse do Estado, eles também queriam ali mais propriedade privada, poder ter propriedade privada. Principalmente a burguesia, que foi um dos principais apoiadores da Revolução Francesa, a gente já viu os motivos na aula passada. Aí, dando continuidade, a gente vai ver agora uma ordemzinha cronológica, certo? Em 1791, a gente tinha falado aqui de uma Constituição que o terceiro Estado trouxe, mas como eu já falei, não era uma Constituição oficial. Em 1791, aí sim teve a primeira Constituição oficial da França, certo? Aonde fez com que a França virasse uma monarquia constitucional. O rei, ele estava ali, continuava sendo rei, porém tinha um parlamento, o rei tinha que seguir a Constituição e o rei tinha que ouvir o parlamento, certo? Essa Constituição, ela aboliu os direitos feudais, certo? E dividiu os direitos e os poderes do governo. Em 1792 foi proclamado a República na França, o marco da Revolução Francesa. Porém, teve forte resistência. O rei, ele tentou ali com outras pessoas fazer movimento e tentar ali derrubar a República Francesa. Só que foi descoberto, não conseguiram fazer isso, não conseguiram derrubar a República. O rei, ele foi condenado por não ser confiável, foi condenado. E ele foi condenado à morte, e ele morreu na guilhotina, com a cabeça arrancada. A guilhotina, ela foi um símbolo muito marcante na Revolução Francesa, porque todos os opositores, eles eram mortos em praça, na maior parte das vezes, e a partir da guilhotina, que eu trouxe a imagem aí para vocês verem. A República Francesa se dividiu inicialmente em dois momentos. Primeiro foi a República Jacobina, certo? Mas primeiro vamos entender o que eram os jacobinos. Tinham os jacobinos e os girondinos, certo? Os jacobinos e os girondinos eram a classe burguesa, porém que tinham diferenças entre si. Os jacobinos, eles eram a burguesia radical, queriam uma mudança drástica, morte, queriam tudo rápido de uma forma muito radical. Queriam ali que o rei saísse, que instaurasse a república e pronto. E já os girondinos era a classe de burgueses que já eram mais moderados, queriam mudanças, queriam mais liberdade econômica e política, mas não acreditavam que era necessário ser tão radical, retirar o rei, essas coisas, certo? Então a gente tinha os jacobinos, que eram radicais, e os girondinos, que eram mais moderados. Nas assembleias que eram feitas, os jacobinos sentavam na parte esquerda e os girondinos na parte direita. Daí vem muito essa parte política que a gente conhece hoje como pensamento de esquerda ou pensamento de direita, certo? Iniciou-se aí, mesmo tendo mudanças com o passar do tempo. Os jacobinos, eles eram mais próximos do povo, tinham mais ali pensamentos próximos com o povo. Eles eram radicais, como eu falei, e eles trouxeram mudanças significativas para a população. E durante a República Jacobina, teve o fim da escravidão nas colônias e dos direitos feudais sobre as terras, o início da distribuição das terras por povo que não tinha terra, teve o fim do voto censitário, que era só o voto masculino, certo? Teve o fim da instabilidade política, a política começou a se estabilizar, eles estavam sabendo organizar bem a política, a parte econômica e a parte social. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a mostrar a parte radical deles com muita força, principalmente com os opositores. Isso fez com que, durante o período da República Jacobina, de 1792 até 1795, ficasse conhecido como o período do terror. Durante esse período, os jacobinos, eles caçavam, ameaçavam e matavam todos, na maior parte das vezes, na guilhotina, os opositores ou qualquer pessoa que fosse contra qualquer coisa que eles estavam falando, qualquer ideais deles, certo? Então teve muitas e muitas e muitas mortes. Isso trouxe ali uma instabilidade política, certo? Que eles antes tinham estabilizado, aí aconteceu a instabilidade política por conta do período do terror.
Robespierre foi o principal líder, ele era o principal líder jacobino, ele também estava ligado ali à liderança que conseguiu a Revolução Francesa, certo? Dando continuidade, depois desse período do terror, os jacobinos saíram do poder e começou a fase da República, que foi definida como Diretório, que foi de 1795 até 1799. Foi quando a alta burguesia assumiu o poder, os girondinos, certo? Eles eram moderados, como eu falei. Eles tiveram que enfrentar a conspiração dos iguais. A conspiração dos iguais era formada pelos girondinos, certo? Que queriam igualdade, queriam liberdade, eles eram os radicais. Então, os girondinos tiveram ali que lidar com esses conflitos, com essa conspiração dos iguais. Porém, eles tiveram várias vitórias militares relacionadas a isso. Porém, durante o governo dos girondinos, teve uma alta crise econômica na França. Em 1799, a gente teve o fim da Revolução Francesa. Com qual acontecimento? Teve um golpe de 18 de Brumário, que foi um golpe que Napoleão Bonaparte deu e assumiu o poder da França, certo? E começou a trazer para a França uma maior estabilidade política e desenvolvimento econômico. O período de Napoleão Bonaparte na França é o conteúdo da nossa próxima aula, certo? Quais foram os legados trazidos pela Revolução Francesa? O principal foi liberdade, igualdade e fraternidade. Foi uma revolução feita do povo para o povo. Derrubou o antigo regime, que era o absolutismo monárquico, e instaurou a república e consolidou o regime burguês. A classe burguês criou bastante força após a Revolução. Agora, um exercício de fixação. Após a Revolução de 1789, a França viveu um período de grande instabilidade, marcada pelo radicalismo e pela constante ameaça externa. Assinale a alternativa correta em relação a esse período. Com a queda da Bastilha, símbolos do autoritarismo real, os deputados da Assembleia Constituinte, aproveitando o momento político, proclamaram a República, pondo um termo final do antigo regime. B. Em meio ao caos provocado pela fuga do rei e pela derrocada da monarquia, iniciou-se em Paris a criação da sociedade baseada em ideais socialistas. Não falamos sobre isso. O período conhecido como Grande Terror foi protagonizado pelo jacobino Robespierre, que posteriormente foi derrubado por Napoleão, um general que se destacava por sua trajetória vitoriosa. O golpe de 18 de Brumário representou a queda do Diretório, regime que se pretendia representante dos interesses burgueses, mas que era inepto a governar. Então, o item correto aí é o item D. Após o golpe de 18 de Brumário, acabou o regime, acabou o fim do Diretório, certo? Item correto, item D. Mais um exercício de fixação. A fase anterior ao Diretório, que foi marcada pelos ataques dos exércitos contra-revolucionários e principalmente pela forte perseguição política, ficou conhecida como item terror jacobino, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você tiver qualquer dúvida, podem estar me procurando. Para rever essa nossa aula ou qualquer outra, acessem o site da escola que está aqui e também o canal do YouTube da escola. Não esqueçam de baixar o aplicativo da escola para poder acompanharem as agendas digitais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.